Bom dia, queridos irmãos, amigos, companheiros, que nesta manhã sublime possamos envolver os nossos irmãos em vibrações amorosas de muita paz e com muita confiança, para que todos nós tenhamos dias melhores. Hoje convido a todos a elevar o nosso pensamento, refletindo na mensagem do Evangelho. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio em todas as circunstâncias. Acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce ao mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deves concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tornou são a voz da consciência, advertindo-o o que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que se goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Amados e queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, o nosso mestre de amor e bondade, para que ele possa estender as mãos para todos nós, que necessitamos caminhar com segurança, com lealdade a tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Dai-nos, Senhor, a compreensão necessária das oportunidades que o Pai tem nos concedido, que os recursos divinos que trazemos dentro de nós possam se expandir sobre a luz do Evangelho e que sintamos agraciados pelo amor dos nossos benfeitores em nossa vida.
Jesus, agasalha os que sofrem, visitando seus leitos nos hospitais, rogando o amparo para todos, Mestre querido, como também pedimos para aqueles nossos irmãos que estão sem lar, que estão nas ruas, e que eles sejam amparados, que todos nós sabemos do amparo, da misericórdia que os Espíritos têm por cada um de nós, e que a paz augusta do seu coração, do seu amor, sustente-nos hoje e sempre, que assim seja. Se conosco, Mestre. Amados e queridos irmãos, nós compreendemos que o esquecimento do passado é para todos nós uma bênção, porque imagina se nós lembrássemos de quem, como fomos, que personalidade nós carregávamos, quais eram os nossos acertos e desacertos. E o esquecimento do passado, ele ocorre justamente no momento da reencarnação, quando toda aquela lembrança ela começa a diminuir e ela não desaparece, mas ela não interfere no dia a dia de nossa vida, até que nós começamos a adquirir força sobre nós mesmos, conhecimento sobre nós mesmos, e muitas vezes somos capazes de observar a manifestação de nossa personalidade, trazendo ainda traços de muita necessidade. Então, hoje nós gostaríamos também de lembrar a todos que cada um de nós carregamos um fermento velho que está dentro de nós. E o apóstolo Paulo nos convida para que nós todos devemos limpar esse fermento velho para deixar que a massa levede entre na sua levedura com todo o fermento novo, que são os estímulos, as provações, as dores que ainda temos que passar. Nós sabemos que muitos conservam ainda pensamentos que não são muito identificados com a lei do amor, e isso mostra que muitas vezes ainda trazemos lembranças, né, muito tênues, mas trazemos pelo passado que as reencarnações nos ofertaram meios de trabalhar, de evoluir, e nem sempre aproveitamos. Nós frequentemente vemos que o espírito renasce no meio daqueles que já tiveram com eles outras oportunidades reencarnatórias, e para que a gente possa, através dessa volta junto a esses espíritos, estabelecer uma nova relação com as mesmas pessoas. Se ontem eu vim na condição de irmã, hoje eu estou numa condição de mãe, amanhã posso estar numa condição de filha, de esposa, e assim é que nós vamos, amparados pela luz do Evangelho, nós vamos melhorando os nossos relacionamentos. E aí, com essas oportunidades desses relacionamentos, é que nós vamos reparando o mal que nós já fizemos em tantas pessoas. Por isso que nós percebemos que ainda muitas vezes existem em nós determinadas situações que nos traz rejeição, antipatia, são forças do passado que ainda permeiam na minha existência atual. E se nós reconhecêssemos todos aqueles que já convivemos com eles, nós perderíamos a grande oportunidade de crescimento. Muitas vezes poderíamos ser humilhados, menosprezados por aquilo que nós fizemos. Hoje não. Hoje nós estamos numa posição, especialmente sob o olhar da doutrina espírita, mudando a voz da nossa consciência, trabalhando com as nossas tendências, muitas vezes até instintiva, para que nós possamos verdadeiramente comungar com esse desejo de crescimento e de valorização. A maioria dos encarnados na Terra, eles não possuem, né, uma vida pregressa respeitável. Todos nós tivemos muitas dificuldades, não tivemos muitos momentos com dignidade, mas podemos recolher as sementes
que nós já tivemos de exemplificação, para que isso nos sirva também de estímulos às nossas próprias mudanças. Então, nós, às vezes, éramos mentirosos, vaidosos, né? E não conseguimos administrar aquilo que nós também trouxemos para mudar. E nessa atual reencarnação, vivendo novas experiências, nós podemos corrigir aquelas que nós fracassamos em outros momentos, ainda por mesmo, talvez, por falta de um conhecimento, por falta de um estímulo. Então, nós todos somos aprendizes do Evangelho, aprendizes dos trabalhos do bem, para que possamos recapitular aqui na carne todas as oportunidades que Deus tem nos dado, porque a compaixão divina ela é grande para com todos nós. É preciso que a gente não guarde mais dentro de nós o fermento velho no coração. Que fermento é esse? Da raiva, da maledicência, daquilo que nós já vivenciamos, para que cada dia eu possa conclamar a vida com mais alegria, com mais nobreza e com mais alta esperança de progresso. Então, cada um de nós estamos sendo convidados a reformar toda a nossa maneira de pensar e de sentir. Por isso que a reencarnação, ela tem a sua nobreza diante de Deus, por ser uma lei que nos oportuniza meios de avançar. Mas também queria dizer-lhes que o esquecimento do passado ele não é uma muralha, ele é um véu tênue, porque muitas vezes nós sentimos dentro de nós emoções que vieram do passado. Às vezes a gente escuta uma música e que a gente fala, nossa, me deu uma saudade, a gente não sabe de quê. Muitas vezes são vivências pretéritas que estão dentro de nós. Então não é só com a lembrança de coisas ruins, mas também temos lembranças de coisas boas que já vivemos. De vez em quando a gente pode ir em determinado lugar e falar, nossa, parece que eu já estive aqui. E isso são situações que nos trazem alegria ou não. Às vezes tem gente que sente tristeza, melancolia, chora, né? Então, quando nós voltarmos à vida espiritual, a gente pode levar conosco lembranças que sejam positivas, e essas lembranças, elas se renovam com o passado e com o presente. É este que é o maior mérito da reencarnação, é renovar aquilo que nós fizemos de errado, que está gravado na nossa memória, como também as vibrações ficam gravadas em nossa consciência. E não é só após a morte, né, que o espírito recobra toda a lembrança do passado. Muitas vezes nós podemos dizer que nós nunca perdemos, mas elas não têm força sobre a atual reencarnação. Mas podemos viver quando, por exemplo, durante o sono, adormecidos, nós podemos perceber que nós tivemos em determinado lugar, com algumas pessoas, e muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu estive com pessoas que eu não sei quem era. Então, isso é um momento que nós todos precisamos entender o quanto a misericórdia divina nos promove meios para que nós possamos avançar. Então, todo fato que nós trouxemos pela lembrança durante o sono pode ser um fato vivenciado por nós mesmos. Então, todos nós precisamos perceber a grandeza da vida, que cada reencarnação nós acordamos para a responsabilidade, nós acordamos para nossas obrigações e também nós ampliamos a disciplina, valorizamos o tempo e nós começamos a ter uma outra noção do que seja o dever. E isso para nós é muito importante, porque nós acabamos fazendo provisões mais acertadas e por vez, né, leva-nos mais longe o necessário, a faculdade de defendê-los, de preservar.
e nós vamos ver que muitas vezes nós passamos a instalar no nosso sentimento outra importância em relação ao meu próximo. E é assim que nós passamos a abraçar muitas vezes aqueles irmãos que antes parece que nós não tínhamos tantas simpatias, mas que de repente, pelo relacionamento, pelo conhecimento mais íntimos, nós percebemos o quanto aquele irmão é valoroso. E temos também ao contrário disso, quando os sentimentos que nós carregamos, que nós nunca valorizamos muito, às vezes eles nos causam, né, melindres, trazemos mágoas. Tem pessoas que são extremamente fácil para melindrar, né? Guarda mágoas que não sabe nem de onde. E tudo isso vai nos trazer muitas incompreensões que acaba que a gente possa contrair também maiores dificuldades, ofendendo aqueles que caminham conosco. Então, nós vamos ver que com esse olhar que nós estamos trazendo, muitos trazem hoje muitas patologias, síndromes, e que surgem para os mais íntimos na condição de enfermos, né? Aqueles irmãos nossos que caminham conosco e que nos pedem muita compreensão, muito amor, muita compaixão, porque a gente não caia no mau humor e não caiamos também no desrespeito a essas criaturas. Então, é preciso que a gente observe muito a irritação que muitos de nós ainda carregamos conosco, a agressividade. Isso tudo mostra que nós trouxemos essas situações ainda de um passado que não foi resolvido, todas as nossas glórias, nossas conquistas e as bênçãos que deveríamos ter conquistado. Então, nós queríamos hoje convidar a todos a refletir de onde surge a sua tristeza, às vezes até a melancolia, e nós precisamos ter força para emancipar o nosso espírito desse fermento que é tão antigo em nós. É aquilo que Jesus nos diz: sacode o pó de suas sandálias e prossiga. Então, o esquecimento passado, ele é uma bênção divina que nos permite avançar sem saber dos nossos atos pretéritos e sem saber quem fomos. Mas o importante hoje é que a gente saiba quem somos. Isto é de extremo valor para o nosso espírito. Nós queríamos agradecer a Jesus pelo Evangelho, por esse momento de reflexão, pedindo ao Pai que olhe por todos nós, seus filhos, e a Jesus que nos agasalhe no seu manto de amor, de luz, para que nós possamos caminhar com serenidade e confiança. Mestre de amor e bondade, que nesta manhã sejamos agraciados com passe, pedindo aos espíritos amigos que nos sustentem, que nos fortaleçam e que todos nós possamos aquietarmos neste instante, que as bênçãos divinas nos envolvam, fluidifique as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos para todos nós. Apacenta o nosso espírito, Senhor, a fim de que possamos auxiliar tantos outros que caminham junto de nós. Que a paz, a esperança esteja com todos. Amigos, companheiros queridos, recebam as nossas vibrações de muita gratidão. Que os benfeitores possam estar conosco. E o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se amparado por Maria, Mãe de Jesus. Que assim seja.